E a defesa do pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que rejeite o pedido da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV. A ação questiona um vídeo produzido... É o nome, exatamente. Produzido com inteligência artificial que foi exibido durante a Convenção Nacional do PL. Os advogados afirmam que o vídeo não faz pedido explícito de voto, nem cita a eleição, a data da votação ou o cargo disputado. Também sustentam que as convenções partidárias são espaço destinado à apresentação de lideranças, projetos e pedidos de apoio político. A defesa também afirma que a manifestação de apoio entre lideranças políticas é uma prática comum. E para reforçar esse argumento, a defesa também anexou à ação imagens da campanha Lula é Haddad, de 2018, como exemplo da transferência de apoio político. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Deixa essa foto aí que é interessante. Aí, a Gleisi Hoffmann utilizando uma máscara do Lula, não sei quem é que estava ao lado dela ali, mas o próprio Fernando Haddad, que era então candidato à presidência da República, Ana, topou usar essa máscara do presidente Lula, exatamente, que estava preso, Ana. Então a gente traz agora o que diz a defesa de Flávio Bolsonaro em relação a esse vídeo feito por inteligência artificial do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi usado na convenção no fim de semana. A gente lembra, acho que foi o Piotto também que trouxe, foi feito um outro vídeo por inteligência artificial do próprio Jair Bolsonaro pedindo votos ao Lula. Claro que era uma ironia feita pela oposição, mas ninguém sabe quem é que fez, qual é a autoria desse vídeo. Esse é criminoso pela lei. Exatamente, mas como é que vai ser feita a responsabilização né, de quem fez esses vídeos? Boa noite, seja bem-vinda, Ana. Boa noite, Paula, querida Ludmila, boa noite, Piotto, querido mestre Augusto, boa noite à nossa audiência. Paula, o problema, o Augusto falou exatamente o que eu estava pensando, Brasil da Esperança, né, coligação, grupo, comissão de escola de samba, sei lá como eles chamaram, né, coligação, Brasil da Esperança, que esperança? Esperança de jogar o país no buraco, porque... pior do que já está nas mãos do PT já há quantos anos, né? E curioso que as peças de campanha agora, elas falam em uma recuperação. Peraí, como recuperação? Vocês estiveram 20 anos no poder, aí teve um tempo ali de 1 ano e pouco do Michel Temer, depois 4 anos de Jair Bolsonaro, aí mais 4 anos de Lula. Então, Brasil de que esperança, meu Deus! Agora, o problema, Paula, dessas regras do TSE de uso de inteligência artificial, o que pode, o que não pode, é que a gente já sabe mais ou menos esse roteiro e dá um pouco de medo, porque a gente sabe que para a direita não pode nada e para a esquerda pode tudo. Basicamente, o resumo é esse. 2022 foi assim, né? O Flávio, vocês estavam falando da postagem do Flávio, o Flávio falando sobre a captura de Nicolás Maduro, inclusive disse ali eleições fraudadas, se referindo às eleições da Venezuela. Há 2 semanas, há pouco mais de 10 dias, Donald Trump mostrou aqui numa comunicação, numa mensagem para toda a nação, documentos da CIA que comprovam exatamente que as eleições da Venezuela foram, sim, fraudadas, ou seja, como que vai ser essa análise do que pode ser dito em 2022? Nós fomos proibidos de dizer que o Lula era amigo de ditador, que ele era amigo do Daniel Ortega, que ele era amigo do Nicolás Maduro, coisas absolutamente óbvias. E aí vem a questão do TSE, da nossa jabuticaba eleitoral, porque além, como se não fosse horrível e péssimo para a nação, um Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte completamente política, agora há um puxadinho político para o Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, dali a gente sabe que pode sair apenas decisões políticas. Para um lado vale tudo e para o outro lado não vale nada. Lembrando que na última eleição usaram não apenas essas máscaras, Paula, mas usaram entrevistas antigas,
aliás, na penúltima eleição do Haddad, né? Usaram entrevistas antigas do Lula, usaram áudios antigos do Lula. Ou seja, será que nós vamos acreditar que o Tribunal Superior Eleitoral será justo? Acho que essa pergunta acaba ficando um pouco retórica. Paulo. Deixa eu ouvir a Ludmila a respeito, porque o presidente do TSE, o ministro Cássio Nunes Marques, concedeu uma entrevista ao Estadão logo depois da convenção do PL a respeito desse vídeo usado com inteligência artificial do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esclareceu que sim, é permitido o uso de inteligência artificial em campanhas eleitorais, o que não pode é prejudicar candidatos ou outras pessoas. Ludmila, até ontem nós comentamos aqui que muito provavelmente, né, a campanha, o departamento, ali, a coordenação jurídica da campanha do Flávio deve ter estudado muito bem para poder utilizar o vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a convenção. Essa coordenação de campanha jurídica é da Cláudia Bucchianeri, que foi inclusive ministra do TSE e hoje coordena a parte jurídica da campanha do Flávio. Sim, aquele vídeo que eles transmitiram lá na convenção do PL com o Bolsonaro, né, áudio e imagem, estava perfeitamente de acordo com as regras eleitorais. As resoluções do TSE falam que o conteúdo sintético, eles usam essa expressão, conteúdo sintético, que significa inteligência artificial. O conteúdo sintético, ele é permitido desde que, essa exceção está na lei, desde que, essa exceção não, desculpa, condição, desde que seja expressamente colocado ao público que se trata de conteúdo produzido por inteligência artificial. Então, o que você não pode fazer é criar uma deepfake, que é o que dizem, né, aquele conteúdo nocivo utilizado para enganar, com essa finalidade eleitoral e enganar o público. Então, a própria lei eleitoral fala: pode utilizar a inteligência artificial desde que seja expressamente alertado isso ao público. Tem que fazer o disclaimer antes. E o Cássio, ele sabe muito bem disso, só que ele, na entrevista que ele deu ao Estadão, deu para ver que ele estava um pouco prudente em relação ao que ele poderia falar, porque, de fato, ele não pode opinar sobre um caso específico, especialmente um caso que vai cair na mão dele. Ele já foi sorteado ali, o relator desse caso no TSE. Ele não pode dar opinião, ele não pode adiantar o voto dele perante o público. Então, ele foi bastante prudente e ele respondeu assim, ele respondeu genericamente. Alguém perguntou para ele, a inteligência artificial e tal, ele falou, olha, eu não vou falar sobre processos em específico, ele não pode fazer isso, mas posso falar genericamente o que diz a lei eleitoral. E o que diz a lei eleitoral é que pode sim utilizar desde que não seja para enganar, porque tem uma diferença entre a deepfake e o conteúdo sintético. A deepfake é um conteúdo sintético, só que feito para enganar. Então, toda deepfake é um conteúdo sintético, mas nem todo conteúdo sintético é uma deepfake, porque nem tudo que é feito com inteligência artificial é feito para enganar. Muitas coisas você faz para esclarecimentos ao público, vídeos informativos, nem tudo que é feito com IA é feito para enganar. Pelo contrário, a IA veio aí para ajudar nas tarefas do dia a dia, as empresas, enfim, quem lida com audiovisual está sendo muito beneficiado com isso. Então, nem todo conteúdo sintético é uma deepfake. A deepfake, sim, feita para enganar, ela é proibida pela legislação e tem consequências eleitorais. No caso do Flávio, o próprio vídeo já abre dizendo: eu não sou o Bolsonaro, eu sou um avatar criado por inteligência artificial. Então, ali o dolo está descartado, porque desde o princípio todo mundo já entendeu, né? O vídeo já se fez claro nesse sentido. E Ludmila, só mais uma questão. Tem gente que alega que poderia ter havido ali violação das medidas restritivas que foram impostas pelo ministro Alexandre de Moraes ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que você avalia essa questão? Bom, no caso, o Bolsonaro está proibido de utilizar redes sociais por ele próprio ou por interpostas pessoas. Ele está proibido de ter o contato com o mundo, né? O que é algo absurdo. Nunca o Alexandre de Moraes poderia ter dado uma decisão dessa, nem contra o Bolsonaro e nem contra ninguém. Ninguém pode ser proibido de falar ao mundo, de ter contato com o mundo externo. E o Bolsonaro, né, por ser o Bolsonaro, ele foi a única pessoa do Brasil, creio eu,
que teve contra si esse tipo de medida absolutamente restritiva e digna das piores ditaduras. Mas, enfim, essa é a restrição do Bolsonaro. Ele não pode ter contato com o mundo exterior, não pode expressar sua opinião política e tudo mais. O Bolsonaro, como ele é condenado pela justiça criminal, né, ele é um condenado criminal, a gente sabe que é uma condenação injusta, mas enfim, o fato é que hoje está em vigor uma condenação criminal contra ele, ele está cumprindo pena. E o artigo 15, inciso 3 da Constituição, diz que todo aquele condenado com trânsito em julgado, ele fica com os seus direitos políticos suspensos até que ele cumpra totalmente a pena dele, o que não é o caso do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro está com os direitos políticos suspensos. O que significa isso? Ele não pode votar nem ser votado. Ele não tem capacidade eleitoral ativa e nem passiva. Mas é só isso. Isso não significa a ausência de liberdade de expressão. Ele, em tese, ele poderia, se a gente não tivesse numa ditadura, ele poderia expressar a opinião dele, expressar que ele tem preferência pelo candidato A, pelo candidato B, C, pelo filho dele, pelo que ele quiser. Só que a gente está na ditadura e ele não pode fazer isso. Então vamos só comparar o que o Alexandre de Moraes proibiu com o que aconteceu. Ele utilizou-se das redes sociais de alguém para veicular aquele vídeo? Não, ele não se utilizou de nada. Aliás, eu duvido muito que tenha sido o Bolsonaro. Não acho que o Bolsonaro seja um expert em inteligência artificial para fazer um avatar dele mesmo com aquele nível de realismo. Não acho isso. Alguém da campanha fez um avatar, pegou o áudio, pegou a imagem e fez o vídeo. Então aquele ali não era o Bolsonaro. Ninguém pode dizer que o Bolsonaro veio a público fazer uma declaração. Aquele ali não era o Bolsonaro, era um avatar, e isso está claro desde o princípio. Então não houve uma violação. O que poderia ser perguntado é se o Bolsonaro participou de alguma forma disso. Mas como é que você vai dizer que ele participou se aquilo ali é um avatar? Então eu não vejo nenhum sentido nessa alegação de que ele violou, se não foi ele que fez o vídeo, não foi ele que veiculou o vídeo. Então é uma forçação de barra dizer que o Bolsonaro tem participação nisso e por isso deve ser penalizado de alguma forma. E da mesma forma o Flávio. O Flávio ele tem o direito de fazer a campanha que ele quiser, de se utilizar da imagem. Ele certamente, né, ele não vai precisar pedir autorização do pai dele. Então ele simplesmente pegou o vídeo, pegou a imagem, pegou a voz e fez o vídeo, simples assim. Então você pode até mais questionar o Flávio do que o Bolsonaro. O Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Pois não, Augusto. Olha, primeiro eu vou ser breve, porque estamos entrando no que o Stanislau Ponte Preta chamava de o perigoso terreno da galhofa, né? Isso é absolutamente ridículo. Por exemplo, isso aí foi feito sem a participação do Bolsonaro, eles não sabem disso, que a inteligência artificial permite isso, que ninguém entrou lá, tem um aparato militar na frente da prisão, do local onde o presidente Bolsonaro vive a sua prisão domiciliar, não tem polícia, soldados, tal, não entrou a inteligência artificial, que eles acham que é uma coisa, né? É uma coisa visível, física, palpável. Eles ainda vão dar a voz de prisão para a inteligência artificial, porque eles não sabem o que é. Não tem o que punir. O Bolsonaro não fez nada. Eles vão prender quem fez. Como saber? Eles não sabem com o que estão lidando e já querem punir. Já querem punir. E aí caem no ridículo. E aí eu vi primeiro chamam também a coligação de... Como é que é o nome? A esperança. Brasil da Esperança. A esperança... Começaram com a esperança vencer o medo. Isso. Né? Agora que o medo venceu qualquer resquício de esperança, continuam dizendo que se apresentando como representantes da esperança. Eles estão no poder há mais de 15 anos. Nesse quarto de século, eles só não ficaram no poder 5 anos e meio. O resto foi o PT e os seus satélites. E eles ainda estão apresentando esperança porque eles fizeram, para que o Brasil se livre do que eles fizeram. É uma coisa muito estranha o que esses caras fazem. O Brasil podia ser poupado pelo menos desse ridículo. Como é que eles vão punir?
Como é que eles vão punir? O que eles pretendem? Provar que alguém fez... Se foi só um técnico, Sim. simpatizante, não pode? Não dá o que eles estão fazendo. Eles não sabem o que é inteligência artificial. Agora, eu queria cumprimentar a Glaze por se expor permanentemente ao perigo, né? Eu não lembrava dessa máscara do Lula. O que vocês acham que é mais perigoso? Se aparecer na Avenida Paulista com a máscara do Lula ou fantasiado de Glaze? Eu não sei. Diga, Piotr. Não, rapidamente. Tem duas coisas que a gente não pode esquecer. Houve uma tentativa, na verdade hoje já uma prática, uma realidade, de sufocamento do Bolsonaro, que não pode se comunicar com nada nem com ninguém. E daí agora eles têm um problema, mas se o Bolsonaro não pode se comunicar com nada nem com ninguém, e também não é um expert em inteligência artificial, como ele teria responsabilidade nesse vídeo? Que não faz absolutamente nada, além de reproduzir uma mensagem positiva dele em relação ao filho. Quer dizer, de um avatar dele em relação ao filho. Não tem nada na lei que proíba isso. Muito pelo contrário, é apoio. Aliás, a alegação da defesa do Flávio foi, está querendo criminalizar apoio político. E esse é um apoio feito diante das condições que a tecnologia permite hoje, porque deveria permitir que o Bolsonaro se manifestasse, inclusive, por carta. Porque ele é um presidiário, sim, nesse momento ele está preso, é um detento, né? Está ali numa situação, num processo completamente esdrúxulo, é sempre bom lembrar, mas, enfim, nem isso ele pode. Então, foi até gentil, nem lembrou que o Lula é ladrão. Pois é, a lógica do sufocamento, tirar o Bolsonaro do pleito, que era o grande objetivo, e daí mostra o medo que tem o Supremo da importância do Bolsonaro para a política brasileira, acho que está posta nesse vídeo aí, ou na tentativa de... Se fica esse barulho, né? Você percebeu? Quanto tempo vai durar essa conversa? Exato. Meu Deus! Foi no sábado a convenção. Isso, o TSE não vai julgar, e aí demora, ridículo. vai, Não, volta. e tem outra, Piotr, se vão penalizar esse vídeo, tem de penalizar aquele outro vídeo que fizeram com inteligência artificial de Jair Bolsonaro ali. Esse sim prejudicando, né? Aquele é um crime. E enganando, com o intuito de enganar O eleitores. assunto deveria ser aquele, né? É esse o ponto. Pois é, mas toda hora pode surgir uma inteligência artificial isso. nova e praticamente vai ser inexequível de implementar todas essas regras aí, essas resoluções do TSE. Paula, vamos lá. O TSE criou um trabalho que ele não consegue dar conta. Mais um. Sem contar todos aquele monte de processos que eles vão julgar daqui a 5 anos depois da eleição. Um especialista na área escreveu outro dia um artigo aí dizendo que o Brasil, se não tratar do desenvolvimento da inteligência artificial, pode voltar a 1500. Dependendo desse governo, mas vai voltar muito antes de 1500, porque o governo não faz a menor ideia do que se trata a inteligência artificial. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.